Oi, pessoal, tudo bem? Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Se a gente observa o comportamento de outras pessoas ou se a gente observa até o nosso próprio comportamento, nós vamos perceber que o tempo quase que todo a gente está criticando alguém. Então, naquela roda de pessoas, muito possível é que elas estejam criticando alguém. Chega até a ser um hábito. Isso da gente já olhar para uma pessoa, já fazer ali o scanner, já fazer ali a análise e procurar alguma coisa a qual a gente pode criticar na pessoa. Então, isso tanto falando de outras pessoas, mas também do nosso próprio comportamento. Se a gente observa um pouco aquilo que passa pela nossa cabeça, se a gente observa um pouco o nosso próprio comportamento durante o dia a dia, a gente vai perceber que em alguns momentos a gente faz uma análise ali das pessoas para achar algo que a gente possa criticar. E a gente acaba tendo esse comportamento porque a gente é ensinado a criticar o tempo todo. Porque a gente é ensinado que a gente tem que criticar o errado, a gente tem que falar daquilo que é errado, né? A gente é ensinado que tem que ser tudo quadradinho, perfeitinho, que não pode ter nada diferente na gente, na nossa aparência, no nosso jeito de ser, que nós temos que ser todos quadradinhos, perfeitinhos. E aí vem uma autocobrança muito grande e uma cobrança também muito grande da sociedade em relação a gente. Então, vem de dois lados. A sociedade acaba, de uma forma velada ali, meio indireta, cobrando algum certo tipo de perfeição da gente, um certo tipo de polidez extremamente radical o tempo todo. Ou seja, uma polidez que vai além da humanidade de cada pessoa. Então, não pode errar, não pode falar a palavra errado, não pode rir, não pode ter raiva, não pode chorar. Sabe, esses você não pode, esses você deve, que a gente vai recebendo ao longo da vida. E aí, por causa desse excesso de cobrança que a gente vem recebendo da sociedade, de que a gente tem que ser lindo, perfeito, maravilhoso, de que a gente tem que saber tudo, de que a gente tem que estar sempre pronto para o pior, estar sempre sabendo de tudo antes de acontecer, que a gente tem que estar sempre antenado nas notícias, para a gente poder pertencer ao bando, à sociedade, a gente também acaba se cobrando demais. E quanto maior é o grau que a gente se cobra, é o grau que a gente vai cobrar as outras pessoas também. Eu percebo isso falando da minha experiência própria, porque, assim como todo mundo, eu cresci aprendendo a criticar as pessoas. Então, em alguns momentos, isso eu percebi mais quando eu comecei a buscar autoconhecimento, comecei a observar mais o que passava na minha própria cabeça. Mas eu já fazia, já tinha esse tipo de hábito já há muitos anos. Então, desde pequeno, né, a gente vai sendo ensinado a procurar coisas para criticar nos outros, a gente vai vendo o comportamento de outras pessoas, também criticando umas às outras. Então, você conversa com uma pessoa aqui, essa pessoa critica uma outra pessoa com você, então nessa conversa entre você e a Mariazinha, por exemplo, a Mariazinha critica a Isabela, por exemplo, e aí você vai conversar com a Isabela critica a Maria. Então, a gente vai percebendo esse hábito também nas outras pessoas, de estar o tempo todo policiando a vida uns dos outros, né? Essa tal de fofoca, né? Que é uma forma de controlar, como dizer, por exemplo, Gaiarsa, que a fofoca ela é uma forma de controle. Então, a gente tem, de uma certa forma, um policiamento muito forte em relação a como a gente se porta na vida, aos nossos gostos, o que é aceitável, o que não é, como a gente deve falar, como a gente deve se importar, que tipo de vida a gente deve ter. Então a gente tem uma cobrança muito grande. E toda essa cobrança, ela vai sendo tão internalizada na gente que a gente passa a se cobrar por causa da nossa baixa autoestima. E todos nós, a maioria de nós, temos uma autoestima muito baixa. Assim como, por exemplo, diz o Arli Cravo, nós temos uma baixa autoestima congênita. A gente, desde ali do ventre da nossa mãe, desde o nosso nascimento, a gente já
tem uma autoestima muito baixa. E tendo essa autoestima tão baixa, é aí que a gente fica mais suscetível de acabar adotando um excesso de autocrítica, um excesso de policiamento sobre o seu próprio comportamento, um certo tipo de expectativa muito radical sobre o como você deve parecer para você e para os outros, que cada vez mais você vai se podando, você vai se cortando, você vai se policiando, vai se enquadrando num gesso, num cimento, e não consegue deixar a sua vida fluir, não consegue deixar o seu coração ir para fora, não consegue deixar a sua alma na vida. Sua vida vai ficando monótona, vai ficando chata, você vai se sentindo engessado, você vai se sentindo preso por causa desse excesso de autocrítica. E eu lembro, gente, que antigamente eu criticava muito mais as outras pessoas, porque era o mesmo nível de crítica que eu tinha comigo mesmo. Quando eu comecei a trabalhar o autoconhecimento e, consequentemente, a autoestima, eu fui percebendo que eu fui tendo mais compaixão comigo, com as minhas imperfeições, com os meus erros, com as minhas limitações, as minhas inseguranças, o meu lado sombra também. E por eu ter mais compaixão comigo, eu fui aprendendo a ter mais compaixão com as outras pessoas, porque eu fui percebendo como aquele excesso de autocrítica que eu tinha comigo mesmo me prejudicava. E como fazer isso com outras pessoas também é injusto, também é desleal, também fere, machuca as outras pessoas. Não é à toa, por exemplo, que o Osho ele falava que o julgamento ele é feio. Né? Tem um texto do Osho que ele fala isso, que o julgamento ele é feio, ele fere as pessoas. Porque quando a gente fica nesse excesso de crítica, de querer criticar o outro a qualquer momento, ou até mesmo a gente se fere muito, a gente se fecha muito. A gente põe uma muralha em volta da gente e a gente não se permite mais viver, a gente não se permite mais cantar, mais dançar, mais se alegrar, a vida toda fica travada. Então, à medida que eu fui me autoconhecendo e que eu fui tendo mais compaixão pelos meus erros, pelas minhas inseguranças, mas compaixão com a minha própria humanidade, eu também fui tendo essa compaixão com as outras pessoas, no olhar de entender que a outra pessoa ela não é assim desse jeito porque ela quer, que ela não comete o erro porque ela quer, da mesma forma que muitos erros em muitas situações eu me equivocava e não era porque eu queria, mas era o que eu podia ser naquele momento e que eu também estava fazendo o meu melhor, assim como a outra pessoa também estava fazendo. Então, o tanto de autocrítica que a gente tem é o tanto de crítica que a gente vai ter com as outras pessoas. E quando eu falo de compaixão da gente mesmo, eu não estou em nenhum momento falando sobre aquela paixão narcísica sobre você viver se autoafirmando para as outras pessoas, falando que você é lindo, bonito, maravilhoso, né? De uma certa forma ali maquiando a sua baixa autoestima através de uma autoafirmação social, de ficar falando palavras bonitas sobre si mesmo, se autoafirmando, massageando o próprio ego, rebaixando outras pessoas. Então, não estou falando dessa maquiagem que muitas pessoas fazem, que a gente faz em alguns momentos determinados na nossa vida, de maquiar nossa baixa autoestima, fingir que a gente é super bem resolvido, né? Mas eu estou falando não dessa paixão narcísica sobre a gente mesmo, mas sim sobre uma compaixão genuína, que é você conseguir olhar para você mesmo, reconhecer a sua sombra, reconhecer as suas inseguranças, reconhecer os seus equívocos, os seus erros, e você poder nem precisar se perdoar porque você não começou a se culpar, né? Usando aqui como base a ideia do Harley Cravo, que ele diz que para parar de perdoar, a gente precisa parar de culpar. Se a gente está cansado de perdoar, a gente tem que parar de culpar. Porque só tem que perdoar quem culpa. Então, quando a gente culpa a gente demais, a gente precisa se perdoar. Mas se a gente nem se culpar, nenhum perdão vai ser necessário. Então, quando a gente começa a olhar para a gente mesmo e se acolher, e se abraçar e entender os nossos equívocos, o que não significa passar a mão nas nossas sombras, a gente vai fazendo as pazes com os nossos erros, com os nossos equívocos, com as nossas inseguranças. A gente vai fazendo as pazes com a gente mesmo.
E aí vai diminuindo a nossa autocrítica. E como a gente aprende a ter autocompaixão pela gente, como a gente aprende a ter compaixão por nós mesmos, a gente vai aprendendo por tabela a ter compaixão pelos outros. Porque essas duas coisas são um espelho. Não tem como você ser compassivo com os outros e você não conseguir ser compassivo com você, com seus próprios erros. Por isso que tudo começa no autoconhecimento, tudo começa dentro. Da mesma forma, não tem como você ser compassivo com você mesmo e quando se trata dos outros, você não ser compassivo, você não ter compaixão. Se você está, de alguma maneira, ou está sendo compassivo com os outros e não está sendo com você, ou vice-versa, você está sendo compassivo com você, mas não com os outros, entenda que isso muito provavelmente não se trata de uma compaixão genuína, mas sim de algum tipo de maquiagem que você está fazendo para não ter que olhar para os seus equívocos, para os seus erros, para não ter que reconhecer que você é tão humano quanto os outros. Então, é proporcional. À medida que a gente tem mais compaixão pela gente mesmo, a gente também vai tendo mais compaixão pelas pessoas. Porque pensa comigo, se você está com você 24 horas por dia, conhece os seus maiores defeitos, conhece o seu maior lado sombra, aquilo que você tem em você de forma mais vulnerável, ou seja, o seu lado mais vulnerável. Se você, conhecendo isso tudo, não tiver compaixão de você para você, como que você vai conseguir ter compaixão com o outro, a qual você nem conhece, a qual você não sabe o que esperar exatamente? Então, é um ponto de partida. A gente precisa ter compaixão pela gente mesmo para a gente conseguir ter compaixão pelos outros. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, porque a gente vai olhando para a gente mesmo, olhando para as nossas aparentes falhas, para os nossos equívocos, para as nossas inseguranças. E a gente vai aceitando que a gente tem todas essas coisas. E a gente vai aceitando que a gente ainda está em aprendizado. E que a gente não é lindo, perfeito, bonito, como as outras pessoas esperam, ou como a sociedade espera que a gente seja. Então a gente sai daquele pedestal de que a gente tem que ser o perfeito. E a gente passa a ser humano de novo. E a gente percebe a leveza que é você se permitir ser humano. Você se permitir cometer erros, claro, não propositalmente, mas você se permitindo cometer erros, se permitindo ter raiva, ter tristeza, ter insegurança, ter medo, ser humano. Isso traz uma leveza quando a gente se permite ser humano. Mas ao contrário, quando a gente fica no excesso de autocrítica, a nossa vida vai ficando pesada, porque a gente vai carregando um fardo que a gente não deveria estar carregando. E aí, quanto mais a gente vai diminuindo essa autocrítica, mais a nossa crítica perante os outros também vai diminuindo. Então, antes, aquilo que era um hábito para você, que você já olhava para alguém, já escaneava um erro ali para você comentar da outra pessoa, você já pode até ter aquele gatilho, aquele hábito, né? Pode vir aquele pensamento ali na hora sobre uma parte da pessoa, sobre uma forma que a pessoa se veste, sobre a roupa da pessoa, sobre o cabelo, enfim, sobre a postura dela, um erro dela. Mas ao contrário de você se identificar ou como você se identificava antes, você vai ver aquilo e vai perceber que é uma bobagem. Então, não faz sentido criticar outra pessoa, falar do cabelo, falar da roupa. O tempo que você está perdendo ali falando do outro, você podia estar fazendo algo mais edificante para a sua própria vida, ou usando a mente de forma mais útil, mais agradável, para te levar para algum lugar que você queira. Então, aquilo que até então era um hábito que você carregava de forma automática, você vai diluindo aquele hábito. Aquilo vai ficando cada vez mais fraco, cada vez tendo menos poder sobre a sua vida. E vai perdendo o sentido. Você já não vê mais graça e sentido em ficar falando, criticando outras pessoas. Porque você reconhece a ilusão que é isso. Porque no momento que você está ali criticando o outro, você tem a ilusão de que a sua sombra não existe. Mas na verdade você está projetando a sua sombra no outro. Ou seja, aquela crítica que você tanto faz ao outro é uma crítica a você mesmo. É muito difícil que a gente, ao criticar alguém,
a gente não esteja falando de aspectos que também existem na gente, questões que a gente ainda não acolheu, ainda não trabalhou. Por isso que é uma ilusão, uma perda de tempo. O tempo que a gente está ali olhando para o erro do outro, a gente poderia estar olhando para os nossos próprios erros, para as nossas inseguranças. A gente poderia estar nos trabalhando e melhorando a nossa vida, melhorando o nosso bem-estar, nos tornando pessoas mais agradáveis, mais alegres, mais equilibradas. Mas não, a gente está ali percebendo o erro do outro. E enquanto a gente faz isso, a gente não percebe que a gente está gastando energia à toa e que a gente está vendo algo no outro que na verdade pode ser que nem exista, que na verdade se trate de uma projeção. Ou seja, eu estou vendo uma coisa que é minha no outro, eu não estou enxergando o outro de verdade. Então, quanto mais compaixão a gente vai tendo com a gente mesmo, mais compaixão a gente vai tendo com as outras pessoas. E aí a gente sai daquela neurose coletiva de estar o tempo todo policiando uns aos outros. Do tipo, eu não sou feliz, então eu vou ali, vou policiar a vida do meu vizinho para que ele também não seja feliz. E aí meu vizinho, não feliz, ele também vai policiar a minha vida porque ele não é feliz. E se ele não é feliz, ninguém é feliz. É aquele tal contrato de infelicidade que o Arlie Cravo fala em alguns vídeos dele. Ou seja, eu me comprometo a não ser feliz. E você se compromete a não ser feliz. E aí ninguém se compromete a ser feliz, porque o outro não é feliz. Ou seja, tá todo mundo de uma certa forma ali estragando a própria vida, se tornando infeliz por causa do outro. E se eu não sou feliz, eu estrago a felicidade do outro. O outro também tem que ser tão infeliz quanto eu. Enquanto poderíamos estar confortáveis com as nossas próprias vidas, de forma agradável, né? Vivendo as nossas vidas segundo a nossa alma, segundo o nosso coração, segundo os nossos valores, da forma que a gente bem entende, de uma forma mais leve, sem tanta crítica, sem tanto controle de comportamento dos outros sobre nós ou de nós sobre os outros. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.